Olá, galerinha do nono ano. Continuando o trabalho paralelo com os professores do Sistema Positivo de Ensino, vamos hoje à correção dos exercícios do caderno de atividades das páginas 22 a 24. Na questão número 1, ele traz essa ilustração e questiona que essa ilustração é uma sequência muito comum na vida do migrante. Ou seja, esse migrante ele sai de seu local de origem, podendo ser pelo mar, como por via terrestre, e chega aí em locais onde vão para os campos de refugiados. Pelo que você tem acompanhado nos noticiários e nos seus estudos do dia a dia, avalie um cumprimento de acordo que prevê a acolhida dos refugiados e que lhes garante condições de segurança e dignidade na Europa. Então, a maioria dos países assinaram esse acordo. Eles possuem lei de proteção a esse migrante, possuem leis para dar dignidade à vida desse migrante. Mas, infelizmente, não é isso que vem acontecendo. Principalmente porque os migrantes estão indo em massa para a Europa em busca de refúgio, em busca de trabalho, fugindo de conflitos nos seus países de origem. Não é só para os países europeus, né, que eles vão. Muitos migrantes migram para o país vizinho. Ele só não migra quando esse país não lhe dá condições, né, de refúgio. E nós temos aí uma migração muito acentuada da Síria para a Europa. Essa rota de migração para o leste europeu tem sido muito vigiada ultimamente, exatamente pelo fato de que a entrada de migrantes na Europa está em um número muito acentuado. E o país ele precisa de se preparar para isso, porque ele recebe um número alto de pessoas e ele precisa de oferecer condições de atendimento na área de saúde, na área de moradia, ofertas para o mercado de trabalho. Portanto, não é tão fácil assim, né? Receber uma quantidade grande de imigrantes. Por mais que a gente faça a crítica a esses países que estão fechando suas fronteiras, estão mandando de volta esses migrantes, se nós analisarmos a nossa questão em relação ao nosso país, nós vamos perceber que não é tão fácil receber uma quantidade grande de pessoas no país com fome, desempregados. Deixo aqui para vocês uma resposta. Vocês leem, avaliem o que vocês já responderam e, se necessário, façam a correção. Questão número 2. Observe o gráfico e o mapa da página 49 de seu livro didático. Esse mapa está lá na página 49. Peguei o gráfico também do livro didático. E os dois retratam as principais regiões de destino dos imigrantes, ou seja, de entrada desses migrantes, e os principais países de onde partem esses imigrantes. E em seguida responda.
Tanto o gráfico quanto o mapa, ele está retratando essas duas questões, a imigração e a imigração. E nós vamos perceber que a Ásia é uma região que migra muitas pessoas, principalmente no Oriente Médio. A África também tem um número acentuado de pessoas que migram, que muitas vezes vão para campos de refugiado. E na África, nós vamos perceber que nós temos um número muito alto de imigrantes saindo do Sudão do Sul. 1,4 milhão de pessoas migraram do Sudão do Sul para os países vizinhos, para a Europa, e recebem também. Existe um movimento migratório nesses países. O Afeganistão também está aí, 2,5 milhões de originários de refugiados, e a Síria, 5,5 milhões de refugiados. Percebam que Afeganistão e Síria estão localizados na Ásia, Sudão do Sul localizado na África do Sul. Pessoal, estou um tanto rouca porque eu gripei, mas eu creio que vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. Desculpem aí pelo o som meio rouco. Letra A. Quais são os países de origem de onde partem a maioria da população de refugiados no mundo atual? Em que continente se situam e qual a principal razão para esses fluxos migratórios? Como eu já disse para vocês, a maior parte dos refugiados é originário da Síria, e seguida em segundo lugar do Afeganistão e depois terceiro Sudão do Sul. Afeganistão e Síria localizam-se no continente asiático e Sudão do Sul localiza-se na África. No Afeganistão e na Síria, nós tivemos aí guerras civis que levou esses países a uma grave crise econômica. Essas pessoas migram fugindo tanto da guerra, por receio da guerra civil, e migram também por causa da economia. Eles vão perdendo aí seus postos de trabalho, vai perdendo o investimento do governo. Na letra B, em que regiões ou continentes se estabelece a maioria dos refugiados? Nós temos um número grande de pessoas refugiados no norte da África e também países do Oriente Médio. Na África, temos aí alguns países que possuem campos de refugiados. Questão número 3. Escolha a alternativa que melhor completa a sentença a seguir. É a letra A. Os deslocamentos, em sua maioria, não são os de maior distância e que a população refugiada permanece em países vizinhos ou próxima a seu país de origem. Como eu havia comentado com vocês, muitas pessoas migram
para o país vizinho. Primeiro, pela facilidade de migrar, é mais fácil atravessar a fronteira para o país vizinho do que para um país distante. Leiam essa resposta, leiam a justificativa para fazer a correção da questão 3 do livro de atividades de vocês. Já na questão 4, temos aí um planisfério chamado Planisfério da Fome Global, analisando as regiões de extrema fome, são regiões onde a fome é preocupante. Notem que temos aí na África, sul da África, né, essa preocupação. Percebam que o continente africano é o continente onde nós estamos com a concentração de pessoas de número alto passando fome, de situação alarmante, de situação séria, de acordo com a legenda de vocês. E nós temos países que não temos dados oficiais, mas sabemos que esses países possuem situação alarmante da fome. Na letra A, em que continente se concentram os índices mais gráficos da fome, de fome? África e Ásia. B. Quais os países classificados no mapa da fome como de situação extremamente alarmante? República Centro-Africana, Chade, Sudão, Madagascar, Zâmbia e Iêmen. Portanto, concentração nessas regiões da África e aqui do Oriente Médio. C. Identifica os países em que há insuficiência de dados, mas ao mesmo tempo, na sua opinião, é reconhecida como alarmante. Vamos ter aí a Líbia, vamos ter Sudão do Sul, República Centro Democrática do Congo, Síria, Somália, Papua Nova Guiné. Observem o atlas geográfico de vocês e façam essa análise dessa localização desses países. Primeiro, para corrigirem, eu tenho certeza que quando foram fazer, vocês usaram o atlas, usem novamente. É interessante para que vocês vão se empoderando de localização. Questão 5. Vocês possuem duas imagens onde mostra o conjunto de estátuas na cidade de Dublin, na Irlanda, período em que a população da Irlanda passou muita fome. E temos aí também na Ucrânia uma estátua Kiev que representa a fome nesta região. Vocês deveriam marcar a letra D. Graves crises econômicas e políticas em diferentes épocas deixaram milhares de pessoas nessa situação, tanto na Ásia e na África, quanto na Europa. Nós tivemos vários períodos de crise no mundo, garotos, tanto crises econômicas
como crises por guerras civis, onde essa população passou fome. Tivemos crise por momentos de epidemias. Não é só esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Essa crise violenta que está assolando o nosso país por causa do coronavírus. Tivemos outros, outros momentos de crise devido a pandemias. Questão número 6, ainda da página 24. Explique a principal diferença entre a fome aguda e fome crônica e apresente um exemplo para cada situação. A principal diferença entre essas duas categorias é a duração. A fome aguda é temporária, ela é provocada por um problema pontual naquela região, ou por guerra, ou por crise econômica, ou por pandemia. Já a crise crônica, ela é duradoura e é um problema sério para o país que está passando por isso. Geralmente, essa fome crônica que assola algumas regiões do país, ela é causada por desenvolvimento daquele país. São países altamente problemáticos, com desenvolvimento, precários mesmo em relação ao desenvolvimento, que possuem infraestrutura de péssima qualidade. São países que sofrem com fenômenos climáticos, alguns com furacões, outros com vulcões, outros com fenômeno da seca, outros com fenômenos da geada. Temos aí a região que nós podemos situar como exemplo, né, que é a região do Sahel, localizada no sul do deserto Saara. É uma região que vem sofrendo a desertificação e com isso o produtor sofre calamidades extremas de perda da pecuária, perda na área da agricultura. E isso vai causando crise no país. Fiquem com Deus e façam a correção.